sejam bem-vindos ao Descomplicando a Bíblia. Por aqui nós estudamos as Escrituras de forma prática, como é que nós podemos viver no século XXI, levando em consideração os desafios, os gigantes que nós enfrentamos, tendo em mente o Evangelho de Cristo, tendo em mente os seus ensinamentos. Hoje eu quero estudar com vocês, começar na verdade o estudo sobre o livro de Neemias. A ideia é a gente procurar tirar ensinamentos ali importantes para nós, nos dias de hoje, levando em consideração também que nós estamos aí em mês de Páscoa, como nós associamos tudo isso, como relacionamos o livro de Neemias com a Páscoa, o que foi a Páscoa, o que é e como nós, como cristãos, celebramos a Páscoa e como tudo isso está relacionado com o avivamento, que é um assunto que nós tratamos muito aqui no canal. Então vem comigo que hoje eu quero dar uma introdução rápida para vocês sobre o livro de Neemias. Eu separei aqui algumas informações importantes para nós. Então vamos lá. De início, de básico, quem escreveu o livro de Neemias? Talvez você pense assim, é óbvio, Carol, foi Neemias. Mas não é tão óbvio assim, porque há divergências aí dos estudiosos, dos especialistas e historiadores com relação a isso. Então você tem uma vertente que acredita sim que Neemias, o nome do livro é do autor dele, mas também há aqueles que divergem disso e acreditam que o livro e o autor de Neemias é o mesmo autor do livro de Esdras. Então você tem alguém ali relatando os acontecimentos que aconteceu ali com o povo de Israel naquele período específico de retorno do exílio. Então aqui também é importante para nós. Nós estamos falando de um tempo, gente, que relata o retorno do povo de Israel do exílio por meio de um decreto do rei da Pérsia, que liberou que o povo voltasse para Jerusalém, reconstruísse o templo, reconstruísse os muros da cidade. E isso aqui vai ser importantíssimo na história, porque é especificamente essa testemunha que não sabemos, pode ser que seja Neemias, pode ser que tenha sido outra pessoa, mas que relata ali pessoalmente falando o que vivenciou na primeira pessoa. Então fala como se fosse Neemias, mas por conta de alguns detalhes literários, muitos estudiosos acreditam que talvez não tenha sido Neemias, mas alguém ali que estava escrevendo para ele, segundo as suas palavras, mas não diretamente Neemias. Nós temos 13 capítulos, então é um livro curtinho, é considerado um livro histórico, ou seja, ali você tem relatados eventos importantes sobre Israel, você tem nomeação de famílias inteiras ali, genealogias de pessoas que voltaram do exílio, pessoas que foram morar na cidade de Jerusalém. Então você tem um documento muito importante. A data da carta, você tem ali Neemias chegando em Jerusalém em 445 a.C., 13 anos depois de Esdras. Então olha só, eu falei para vocês que o livro de Neemias tem tudo a ver com o livro de Esdras. Tanto a ver que na tradição católica, na Bíblia católica é chamado de Segunda Esdras, na protestante é livro de Neemias e para os estudiosos muitos acreditam que seja o mesmo autor dos dois livros. Então essas histórias estão intimamente conectadas. A história de Esdras, que foi o sacerdote nesse período, e de Neemias, que era copeiro do rei e que se tornou governador também ali de Jerusalém. Então ele liderou um movimento, gente, de retorno do exílio, de volta para Jerusalém, e ele encabeçou a reconstrução dos muros da cidade. Enquanto Esdras, no livro de Esdras, você tem relatado a reconstrução do templo, no livro de Neemias nós temos relatado a reconstrução dos muros e como eles são citados um ao outro, ali mostrando para nós que trabalharam juntos, foram contemporâneos e colaboradores de algo que Deus estava fazendo no povo de Israel. E isso aqui, eu vou trazer mais para frente, foi profetizado, por exemplo, aqui por Jeremias há muitos e muitos anos atrás, falando que Deus castigaria Israel por meio da subjugação de um povo que viria dominá-los. Então você tem aí o domínio da Babilônia, depois você tem o domínio da Pérsia, e que depois de 70 anos o povo seria trazido de volta. Nossa, Carol, mas em detalhes? Sim, é uma profecia em detalhes e eu tenho o trechinho aqui para vocês.
Mas vamos continuar aqui que a gente vai chegar lá. Então, como eu falei para vocês, a data, provavelmente, a gente fala de datas aproximadas, gente. 445 antes de Cristo foi quando Neemias chegou em Jerusalém, então você tem mais ou menos essa datação aí desse relato pessoal, como se fosse um diário de bordo. E isso é muito legal quando você for ler, fazer as suas leituras aí pessoais. Você vai perceber isso, é um diário, é um testemunho. A pessoa está relatando, olha, aconteceu isso comigo, e aí eu fiz isso, e eu falei com o rei, e o rei me perguntou isso, e eu respondi. Ele vai relatando o que ele fez, por que ele fez, como ele fez, para liderar esse movimento e as pessoas da Pérsia de volta para Jerusalém e na reconstrução do templo. Uma coisa importante aqui, que eu quero trazer agora, é o contexto disso tudo. Então, nós temos ali o livro sendo escrito neste momento de grande, como é que a gente pode falar? Alvoroço social. Nós estamos no meio de uma transformação e de uma reconstrução, não só do templo, do muro, mas de uma reconstrução de toda uma identidade de um povo. Porque pensa só, eles foram escravizados, foram atacados, invadidos por Nabucodonosor. E depois disso eles foram ainda, você tem o rei da Pérsia que vem e além de subjugar, não só eles, mas todo o império que estava governando Israel. Então você tem toda uma desconstrução identitária, cultural, você tem uma devastação da cidade, que ela foi destruída também. É um momento muito delicado para o povo, de ressignificações, de muita alegria, porque você tem aí a aliança com Deus sendo reestabelecida, muitas coisas legais aqui para a gente conversar. Mas eu queria destacar para vocês esse momento específico da história de Israel. Nós temos aqui, e eu separei, 4 livrinhos. Não são só estes, né? Você tem, por exemplo, 1ª e 2ª Crônicas, falando sobre livros históricos, falando da história de Israel, especificamente com relação ao domínio babilônico. Você tem os profetas anunciando esse tipo de coisa. Mas eu queria trazer esses 4 livrinhos que são pequenininhos e que falam justamente desse período. Você tem o livro de Daniel, que fala que foi exilado, gente, pelo Nabucodonosor. Ele foi nessa primeira deportação de hebreus para a Babilônia. Então você tem uma história muito incrível de um jovem temente a Deus que não se misturou com os hábitos e a cultura do palácio do rei, e que se destacou na sua liderança e principalmente por conta do seu estilo de vida de oração. Então vale você ler isso, mostrando esse início de uma história triste, vamos combinar? Porque é Deus castigando o povo por conta da sua má conduta, por conta da sua desobediência, da sua dureza de coração. Algo que vinha sendo avisado e alertado pelos profetas há muito tempo. Então nós temos o povo ali corrompido na imoralidade sexual, na idolatria, e o sacerdócio e os profetas também comprometidos desta forma. Então Deus vem, avisa, não há mudança, não há correção, então vem o juízo, vem o castigo anunciado ou pré-anunciado por meio das profecias. Daniel vai relatar esse início aí, quando o povo é levado, muitos deles, meninos jovens, novos, inteligentes, para serem preparados no palácio. Eles vão para servir o rei. Daniel e os seus amigos foram levados como escravos de forma compulsória, contra a sua vontade, para servir o rei e para estar no meio do palácio. Você tem o livro de Esther, que nós lemos aqui já também em outra oportunidade, tô falando aqui na ordem, tá, gente? Não que está na ordem na Bíblia desta forma, porque não está, mas na ordem dos acontecimentos. Então, primeiro o livro de Daniel, depois o livro de Esther, lá por volta de 486, 465, que foi o período do reinado do rei Xerxes, ou Assuero, como nós falamos muito aqui no canal. Então, a história de Esther fala sobre esse período no exílio de um povo, de uma menina, de uma jovem que se tornou rainha, esposa do rei da Pérsia. E traz ali as suas lições incríveis e maravilhosas que eu convido você a assistir, se você não
assistir os vídeos, volta lá porque tá muito bacana, principalmente quando nós falamos sobre liderança, protagonismo feminino e a relação da história de Esther com Jesus Cristo, que é o que nós vamos fazer aqui também no livro de Neemias. Depois do livro de Esther, nós temos o livro de Esdras. Como eu falei para vocês, está aqui relacionado com o livro de Neemias. Mas o que aconteceu? Depois que o povo foi subjugado pela Babilônia, passaram alguns anos. Eu vou trazer aqui para vocês em detalhes especificamente quando foi, mais para frente. Mas passaram-se alguns anos e a Babilônia, como também foi profetizado, pagou e foi castigada por Deus pelo que ela fez com o povo hebreu. Então veio Ciro, o rei da Pérsia, e subjugou a Babilônia. E neste período é que nós temos a história de Esdras e Neemias, quando o rei da Pérsia, ele assina um decreto permitindo que os hebreus voltassem para Jerusalém para reconstruir o seu templo, reconstruir a sua cidade. Quero ler para vocês aqui, rapidamente, duas profecias de Jeremias com relação a tudo isso que nós vamos ver nos próximos dias. Está lá em Jeremias 25, do 8 ao 13, e Jeremias 29, versículo 10, falando especificamente sobre esse pós-exílio. Quanto tempo duraria? Foi anunciado e veio da parte de Deus. Olha só. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores, e contra todas estas nações ao redor, e os destruirei totalmente. Farei deles um objeto de horror e de vaias, ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o ruído das pedras do moinho e a luz das lamparinas. Toda essa terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e estas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa de sua iniquidade, diz o Senhor. Farei deles ruínas perpétuas. Farei com que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela, tudo que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações. No versículo 10 do capítulo 29 de Jeremias diz assim, ele repete, ele reafirma o que Deus mandou ele entregar para o povo. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Então olha só a situação. O povo foi alertado do que estava acontecendo. Foi avisado em detalhes do que aconteceria. Jeremias está falando assim, olha, vocês não ouvem a voz de Deus. Vocês não estão se arrependendo dos seus maus comportamentos. Então, da parte do Senhor, eu digo para vocês que Ele disse que vocês, nós como povo Israel, seríamos invadidos e dominados pela Babilônia, por Nabucodonosor, e depois de 70 anos dominados, subjugados e, consequentemente, gente, a cidade devastada e destruída, depois de 70 anos, viria outro reino que dominaria a Babilônia como uma forma de castigo da parte de Deus, por eles terem feito o que eles iriam fazer com Israel. E, de fato, o que Jeremias anunciou aconteceu. Em 539, isso é história, tá? Em 539 a.C., o rei Ciro da Pérsia subjuga a Babilônia. Um ano depois, 538, ele assina um decreto no qual os judeus exilados eram livres para retornar à sua terra natal. Isso é história. Então nós temos a profecia, o anúncio, o alerta, nós temos a dureza de coração do povo e o cumprimento das profecias, tanto do castigo, do juízo,
quanto do retorno, Deus liberando o povo para voltar e retornar para Jerusalém. Esse é o contexto aqui. Assim começa a história de Neemias, copeiro do rei Artaxerxes, que ouviu da parte do Senhor que ele precisava voltar para Jerusalém para reconstruir a cidade depois do juízo de Deus, depois que Deus havia ali permitido e enviado, como os profetas anunciam, um exército para dominar ali e corrigir o seu povo. Então Neemias retorna a partir desse decreto do rei Ciro com a intenção de reedificar a cidade, de reestabelecer, e nós vamos ver isso, não vou dar muito spoiler não, nós vamos ver no livro em detalhes o que foi que aconteceu, que ele não ficou, gente, só na reconstrução dos muros. Muita coisa estava acontecendo ali. Você consegue ver nos relatos que era realmente a mão de Deus conduzindo não só Neemias, mas todo o povo. Neemias teve muito apoio social, teve muita gente ajudando ali. Deus movendo o coração de muitas pessoas para refazer a cidade, para reconstruir aquilo que havia se perdido. Eu coloquei aqui, por que ler Neemias? E trouxe e anotei 4 tópicos importantes do porquê que nós vamos acompanhar essa história mais de perto. Primeiro de tudo, o livro ele é um diário de bordo. Eu falei isso aqui para vocês, mas eu quero reafirmar isso. É um relato pessoal. Por mais que a gente não tenha certeza que foi Neemias, o autor que escreveu em primeira pessoa. Então você se sente imerso na história de uma forma muito especial. É um livro histórico, documental, que relata ali coisas específicas, nome de famílias, nome de levita, de uma vasta lista de pessoas que voltaram do cativeiro, do exílio, mas você tem isso sendo retratado de forma intimista. Então você tem uma visão e uma perspectiva do líder deste movimento. Tem coisa mais rica para a gente aprender sobre Deus, sobre esse movimento de Deus, de restauração da sua aliança com o povo, de reedificação do templo, do que ler a partir dos olhos de quem liderou isso tudo? É maravilhoso. Também coloquei aqui que é um testemunho exemplar de Neemias como líder. Além da gente acompanhar de forma pessoal o que aconteceu, nós aprendemos com o exemplo dele de como se posicionar como uma liderança comprometida com o propósito e não vendida. Vocês entendem? Neemias, vocês vão ver isso ao longo das nossas conversas. Neemias estava fechado com Deus, gente. Estava aliançado com o Senhor e determinado a fazer aquilo que ele tinha recebido de missão da parte de Deus. Vamos aprender sobre liderança também. Terceiro ponto, a gente aprende como Deus conduz um despertamento espiritual. Porque na história a gente vai perceber e vai entender que muita coisa se perdeu durante esse período de exílio, de castigo, de juízo da parte do Senhor. Os hábitos, as culturas do povo hebreu que Deus entregou por meio da Torá, aqueles ritos, as celebrações que Deus orientou que o povo deveria guardar, se perdeu. Eles estavam à mercê. E nós vamos ver um renascimento de um povo, de uma cultura, retornos daquilo que havia se perdido. É uma história linda, gente, do que Deus é capaz de fazer através de pessoas que estão comprometidas com aquilo que importa para Deus, que é o seu povo. E por último, a importância de estudarmos o livro de Neemias é para a gente entender como, primeiramente, toda essa história tem e está relacionada com Cristo. Então, como é que nós podemos encontrar Jesus? Como esse livro pode ser ao mesmo tempo histórico e profético? Como nós podemos encontrar ali o DNA de Deus, o aroma de Cristo, a mão do Senhor trabalhando? Como? Nós vamos aprender isso. E também como tudo isso está relacionado com a Páscoa, tendo em mente aí a ressurreição, a libertação, como Deus trabalha
e trabalhou com o seu povo de forma a restaurar aquilo que aos olhos humanos havia se perdido e havia acabado. Esse é Jesus nas nossas vidas, aquele que traz de volta ao pleno funcionamento tudo aquilo que se perdeu por conta do pecado. Olha que lindo, olha que profundo, tudo isso sendo contado para nós em primeira pessoa. Então vem comigo que essa história está só começando. Eu convido você a fazer a sua leitura pessoal. Isso aqui em nada substitui o seu momento com Deus, o seu devocional, mas a ideia é te incentivar a ler a Bíblia, a buscar no Senhor estas orientações e estas respostas. Então, nós sempre vamos, gente, olhar para os livros em específico, mas de forma a acrescentá-los e a enxergá-los no todo do Evangelho de Cristo, como eles se relacionam, como eles apontam para o Messias, o Filho de Deus, como tem ali o DNA do Deus Criador, a sua forma de agir, de trabalhar, como Ele ama o seu povo. Vamos aprender mais sobre Deus, vamos aprender mais sobre Cristo e também como nós podemos tirar lições de forma prática para os nossos dias, enfrentando os nossos desafios. Eu espero vocês no próximo vídeo para a gente estudar Neemias juntos. Até lá!